Desde o início da vida adulta, quando eu fui começando a pesquisar sobre diversas outras religiões, conviver com pessoas de muitas outras crenças, eu fui saindo um pouco da minha bolha cristã. Mas a verdade é que eu fui criada dentro da igreja católica, então eu fui batizada, fiz primeira comunhão, fiz crisma, e quando eu tenho que recorrer a alguma instância superior para pedir uma ajuda, me salva aí, ou então quando eu tô muito feliz e quero agradecer, vai ser a galerinha Deus, Jesus, Nossa Senhora, que é quem eu conheço desde criança. Sabendo isso é muito importante porque as nossas vivências e as nossas crenças e tudo mais influenciam a forma como a gente vive e como a gente consome os produtos midiáticos. Sabendo de tudo isso, entendendo a minha história, vamos falar do nosso conteúdo de hoje, que é o filme Dois Papas, um filme da produção da Netflix, que é dirigido pelo Fernando Meirelles. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Oregano. Your gardener gave it to me. You're very popular. I just tried to be myself. Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much. Dois Papas começa em 2012, quando o cardeal Jorge Bergoglio, minha pronúncia é maravilhosa, vivido aqui no filme pelo Jonathan Pryce, ele tá disposto a pedir a aposentadoria dele, começa a mandar correspondências para o Vaticano para pedir isso para o Bento XVI, que é vivido aqui pelo Anthony Hopkins, e muita dessa vontade de se aposentar vem também de divergências que o então cardeal Jorge, ele tem com a forma como o Papa Bento, conduzia a igreja. Ele decide comprar uma passagem para Roma, mesmo o Papa não tendo respondido nada, ele fala: galerinha, eu vou tentar a sorte, eu vou para Roma, eu vou falar com esse Papa de cara a cara mesmo, que é isso. E com a passagem já comprada, ele recebe um convite do Papa Bento para ir até o Vaticano. Ele fala: gente, que comunicação, a gente está se comunicando. Ele vai até lá e o filme ele mostra uma conversa que a gente sabe ser uma conversa fictícia entre os dois. Grande parte do filme é esse diálogo com lembranças e tal, e projeções futuras, onde eles falam sobre as suas vontades, seus desejos, seus arrependimentos, a sua fé, como cada um acredita dentro acredita a religião, E quando a gente assiste esse filme é muito importante que a gente saiba que essa é uma obra de ficção. É inspirado em situações reais, muito do que tá ali a gente pode acreditar, mas outras tantas não. É como se ele pegasse, como se roteirista e direção pegassem diversas situações que realmente aconteceram, uma pesquisa histórica realmente tem ali, e imaginassem como seria se o Papa Francisco e o Papa Bento se sentassem numa sala e começassem a botar as cartas na mesa, lavar uma roupa suja dentro de uma conversa bem amigável. Então, até onde se sabe, essa conversa nesses moldes nunca aconteceu, e se ela aconteceu, a gente não sabe como foi a conversa, se é que eles sentaram para conversar tão profundamente, a gente não sabe o teor dessa conversa. Então essa parte é fictícia como algumas outras, mas o que é debatido ali, muito do que é conversado é verdade. Tem uma matéria do UOL que diz claramente o que é verdade, o que foi criação dentro desse filme. Eu vou deixar na descrição o link para essa matéria, mas eu recomendo que vocês leiam depois que assistirem a Dois Papas, para não ter, sei lá, algum tipo de spoiler, Moving in directions I can no longer condone. I've struggled to do what must be done, but I've lost. Popes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. You are mistaken. You are... Silence! I cannot play this role anymore. Sabendo disso, vamos falar de Dois Papas, Como eu disse, essa conversa entre os dois que vai resgatando memórias, enfim, falando sobre várias questões. E ela mostra um Papa Bento XVI, um Joseph Ratzinger, um cara muito sério, um cara que é muito ligado a dogmas e ao que ele acha que é o certo e ali tudo certinho, e teve uma vida sempre aparentemente muito regrada, e vivida entre grandes muros, pensando sempre nos estudos, focado na vida eclesiástica e focado nos estudos sempre desde criança. Ele toca piano, por exemplo. Então é um cara que sempre teve essa vida fechada, aparentemente dentro de uma redoma, e uma redoma lá em cima, num certo status. Então isso pode fazer com que, muito por conta da criação e por conta de todas as pessoas e todo o envolvimento que ele foi tendo ao longo da vida com tudo que ele se envolveu,
faz com que ele tenha dificuldade realmente em lidar com questões que sejam tão do povo. Afinal de contas, aparentemente, porque o filme também não deixa isso muito claro, e eu não pesquisei a fundo a história do Papa Bento XVI, nunca foi exatamente uma pessoa do povo, né? Sempre foi mais focado nas questões de estudo, de conhecimento da religião, de conhecimento da história e do conhecimento, de agregar esse tipo de conhecimento que vinha via estudo. Mas quase nada se fala nesse filme, por exemplo, sobre o passado do Joseph Ratzinger com a juventude hitlerista e com o movimento nazista de uma maneira geral, que a gente sabe que aconteceu. Para além disso, o Papa Bento no filme, ele liga o desejo dele de renúncia, né, de sair do papado, a uma dificuldade, enfim, uma questão pessoal, uma questão de fé, de não se sentir mais adequado àquele lugar, né, de questionamentos pessoais e tudo mais. Mas o próprio filme, ele vai mostrando como mais ou menos naquela época estavam vindo escândalos de corrupção no Banco do Vaticano, com pessoas diretamente ligadas ao Papa Bento, e também as denúncias explícitas, denúncias muito claras de pedofilia dentro da Igreja Católica, e denúncias que já eram antigas e que estavam vindo à tona agora, mas que já tinham acontecido antes, e o Papa Bento era responsável pelo setor lá que recebia essas denúncias e deu uma boa passada de pano na época. Então, assim, ele estava com a imagem muito desgastada perante a Igreja Católica, perante os cardeais, perante os fiéis, perante leigos e perante os religiosos, que eu esqueci o nome, e enfim, perante a sociedade de uma maneira geral. Já quando o filme aborda o Papa Francisco, que só é Papa no finalzinho do filme, até então ele é sempre o Cardeal Jorge, eu vou falar Jorge, que é mais fácil pra gente. Quando fala do Papa Francisco, ele vai mais a fundo, inclusive abordando várias controvérsias que eu, por exemplo, não sabia. O atual Papa, ele sempre foi mais ligado a ideias progressistas, sempre foi mais próximo da população subalternizada. Isso tá nos discursos dele, todos os discursos que ele faz, sempre, né? Você vê que sempre são destaques, porque ele bate de frente com toda uma ala conservadora da Igreja Católica, sempre, apesar de também ter atitudes conservadoras, porque ele ainda é Papa da Igreja Católica, mas ele é bem progressista nesse sentido. Isso sempre aconteceu, a história dele mostra isso, dessa relação que ele tinha com esse grupo, né, esse grupo da sociedade. Mas o filme mostra que quando teve a ditadura na Argentina, por exemplo, que era de se esperar que ele lutasse de maneira muito ferrenha contra os ditadores. E o que aconteceu foi que, ao contrário, ele de certa forma acabou se aliando a esses ditadores, um pouco por medo, um pouco por entender que essa junção, né, tá próximo, essa proximidade seria importante para que ele pudesse manter o seu trabalho. O fato é que ele acabou queimando livros, ajudando a queimar livros de esquerda, ajudando a que algumas coisas da ditadura acontecessem, e no filme mostra como ele tem muito arrependimento disso, né? Quando se fala da vida do Papa Francisco, ele fala de muitas questões, inclusive essa demonstrando muito arrependimento. E ele já disse isso explicitamente em entrevistas, porque amigos muito próximos a ele, por causa de decisões dele de maneira indireta, foram presos e torturados, gente que já perdoou ele, gente com quem ele já conversou, gente que ele nunca mais viu. Então, trata os dois papas a partir dessa perspectiva muito humana, cada um com o seu passado questionável, né? Static in nature, not even God. Where should we find him if he's always moving? On the journey? Oh, perhaps we'll find God over there. On the journey, I'll introduce you to him. Eu acredito que a escolha por mostrar mais detalhes do passado do Francisco e não do Papa Bento tenha se dado porque todas essas questões do Papa Francisco de certa forma já foram superadas. O que eu quero dizer com isso? Que ele já falou sobre esse tema, ele já disse, esse passado dele está sendo demonstrado em outros filmes, ele já falou sobre isso abertamente, inclusive demonstrando esse arrependimento. Quando o assunto é o Papa Bento XVI, o filme, eu acho que se o filme fosse mais a fundo na vida dele, teria que ir para um caminho que não seria a intenção desse filme, porque ia ter que ir para um caminho de denúncia. O passado do Papa na juventude hitlerista, no nazismo, as questões da acusação de pedofilia que ele encobertou, o escândalo do Vaticano, nada disso foi exatamente falado ainda, ou foi muito investigado, assim, pelo menos não abertamente na grande mídia. Então, assim, eu acho que o filme ia acabar indo pra um caminho muito de denúncia se tivesse seguido esse caminho, sabe? Então, assim, eles preferiram simplesmente falar o que já tá. O filme foi meio que pra recolher, me parece, que o filme recolheu diversas informações que já estavam disponíveis e criou, a partir dessas informações,
uma possibilidade, imaginemos que eles tenham se encontrado e conversado sobre esse tema. Então, é um pouco isso. Então, acaba que no filme você tem muito falando do Papa Francisco e fala-se pouco do Papa Bento. E eu já vi gente falando assim, parece que o Papa Bento era turrão e não sei o que imagem horrorosa dele, que faz. Eu não acho que faz uma imagem horrorosa dele, eu acho que faz uma imagem muito de gente, uma pessoa que desde a infância teve uma vivência que levou ele a ser como é, e eu acho que seria muito mais complicado se o filme começasse a pesquisar o passado dele. Seria interessante porque talvez a gente descobrisse que as coisas não são tão graves quanto são, mas eu acho que são, e talvez por isso o filme tenha escolhido não fazer, não seguir o caminho da denúncia e seguir esse caminho desse encontro. Por fim, não tem como finalizar esse vídeo sem aplaudir de pé, aplaudir com os dedos, com a mão, com o pé, com o corpo todo, o trabalho de atuação do Anthony Hopkins e do Jonathan Pryce, que é coisa assim, juro pra você, tem hora que você para e olha e fala, isso é documentário, né, gente? Isso é documentário com certeza, mas não é, é atuação, é perfeito o corpo e também, né, toda a caracterização e tudo mais. Então tem... gente, é a coisa de outro mundo. Mas como eu falei lá no começo do vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do UOL, que eles vão falar o que é verdade e o que não é, e ali, consequentemente, vocês vão ter outras questões históricas, né? Então, por exemplo, por que o Papa Bento usava determinado tipo de roupa e o Papa Francisco, no geral, tá de branco e sapato preto. Isso também é uma questão política que está envolvida, né, e tudo mais, de como que você vê a igreja, dessa ideia do progressista contra o conservador. Então o filme é bem legal porque tem essa troca de ideias e tudo mais, mas é isso, assim, é uma crítica que eu já vi, que eu acho que faz sentido que o filme seja assim exatamente pelo que eu já disse, assim. Uma crítica que eu vejo em muitos lugares é que foca muito no Papa Francisco. E eu acho que isso acontece pelos motivos que eu já citei, e acho até que seja bom que seja assim, porque senão ia ser meio brabo pro Papa Bento, pelo que a gente já escutou falar. Então, enfim, é isso. Desejo a todos um bom Réveillon. Acho que esse vídeo tem no Réveillon. Feliz Ano Novo a todos. É um bom filme para todos. Quem ainda não viu, quem viu diz aqui pra mim o que achou. Se concorda, discorda. Se foi horroroso, se foi muito bom. Um beijo e até o próximo vídeo.